Fala moçada, estamos aqui para mais um encontro. Hoje a gente vai dar uma breve passada aí no conceito de onda. Você sabe o que é uma onda? Qual a importância da onda no dia a dia? Vamos embora falar disso? Então galera, é claro que a gente tem que pedir sempre, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe. Então a moçada que está aí entrando no segundo ano ou está estudando para o Enem, vamos fazer uma preparação em aulas curtinhas aqui sobre ondas, né? Então os meninos começaram a estudar a ondulatória. Então, hoje eu vou ver só o que é o fundamento, né, da ondulatória. O que seria uma onda? Então quando a gente pensa numa onda, muitas vezes a gente pensa numa onda na corda, uma onda na água, né? A gente pode pensar na onda sonora, na onda eletromagnética, mas vamos ajeitar isso dentro de uma teoria de conceitos e classificações para ficar fácil, que é um conceito extremamente importante. Primeira coisa, a definição de onda. A onda, ela simplesmente é um fenômeno físico, né, no qual a perturbação que ocorre no espaço transporta energia. Lembra disso, ela transporta apenas energia, nunca vai transportar matéria. Um aluno talvez curioso perguntaria: e o surfista? Como é que ele é transportado pela onda? Certo. A onda em si que a gente trabalha aqui são ondas periódicas, onde o seu comprimento de onda, sua amplitude, normalmente não vão variar, a sua frequência. Pode ser que dentro de algum fenômeno ocorra a variação do comprimento de onda, né, e consequentemente da velocidade. A frequência só vai se alterar no efeito Doppler, mas é simplesmente uma percepção que a gente tem. Então o que ocorre com a onda do mar? Essa onda que ocorre na água, ela muda a profundidade à medida que ela aproxima da praia. Então quando a onda aproxima da praia, está no mesmo meio, ela não pode mudar a velocidade, o que ela faz? Ela aumenta a amplitude. Então a onda aumentando essa amplitude, ela vai passar a percorrer o seu caminho, né, sem mudar a energia, claramente, né, ela vai ficar com uma outra velocidade, mas aumenta a amplitude. Ela diminui o comprimento de onda, diminui a velocidade e aumenta a amplitude. Aí, nesse momento, quando a sua amplitude atinge mais ou menos 1/8 do comprimento de onda, a onda quebra. Aí ela passa a rotacionar. O surfista é como se ele estivesse simplesmente descendo essa onda. Então, a partir daí, a gente não pode classificar essa onda mais como uma onda. É por isso que o surfista consegue descer essa onda, ou seja, tem transporte de matéria. Se ele tentar surfar com essas ondas lá no meio do oceano, ele não vai conseguir. Ele simplesmente vai subir e descer. Vamos dar uma olhada nesse aplicativo aqui, ó, como que funciona essas ondas. Veja. Aqui eu tenho, né, como um exemplo, uma onda de partículas. Eu vou colocar primeiro uma onda na água. Então, quando você joga a gotinha na água, ela vai ficar ali gotejando e vai simplesmente fazendo esse formato de vários pulsos seguidos de forma periódica, que nós chamamos de onda. Quando isso aqui acontece, olha, você pode visualizar por cima, vira uma onda circular. Se você visualizar de lado, você vai conseguir perceber aqui os pontos aonde eu tenho, deixa eu ligar a onda de novo, ó. Você vai perceber os pontos aonde eu tenho a distância do comprimento de onda, né? A gente pode medir aqui, ó. Você pode aumentar a frequência, vai colocar no máximo, aí vai cair mais gotas. Olha como que ela altera, né? Isso vai ser um assunto de outro dia. Você pode aumentar a amplitude também, para ela subir e descer mais. Você aumenta a massa dessa água. A onda sonora, né, a gente pode visualizar através, né, de ondas. Funciona dessa maneira. E você pode, né, que é na prática o que acontece realmente, colocar como partículas. Então veja, quando essa onda, deixa eu mexer na frequência aqui, quando você tem, vamos ligar o som, observe que as partículas, observe que as partículas vermelhas, elas não saem do lugar, assim, não saem daquela amplitude de oscilação, elas oscilam para frente e para trás, criando uma região, né, de alta e baixa pressão. Então, se você olhar por cima ou por baixo, dá no mesmo, porque aqui eu tenho uma onda tridimensional, né, uma onda que vai se propagar em 3 dimensões. Então, né, a gente pode observar aqui tanto como onda e como partícula. Então veja que a propagação da energia ocorre, mas da partícula não.
Olha as bolinhas vermelhas, para não misturar com as outras. Elas nunca saem daquela região onde ela oscila. Então ela vai para frente e para trás, mas nunca ultrapassa esses limites. Então a onda não pode transportar matéria. Ótimo. Aí a gente pode, pensar agora, deixa eu voltar aqui. A gente pode pensar, por exemplo, nas classificações que a gente tem da onda. Então a gente teremos aqui então a classificação da onda simplesmente em 3. Vamos ver como que funciona isso. Então, galera, a nossa onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. O que seria uma onda mecânica? São aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar, como o som, como a onda na corda, a onda na água. Então, essas ondas são chamadas de ondas mecânicas. Então, está aqui a nossa definição mais simples possível, ou seja, uma observação importante, muito importante, é que quando a gente fala de onda mecânica, ela não pode se propagar no vácuo, certo? Não se propagam no vácuo. Então tá aí. Agora, a onda eletromagnética é uma onda com um pouco mais de complexidade, diria, que ela é formada, na verdade, por oscilações de campos elétricos e magnéticos. Então, muitas são as ondas, está dentro do espectro eletromagnético, que está lá AM, FM, onda de TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e por aí vai. Então, essas ondas, elas têm a capacidade de se propagar tanto no vácuo quanto em alguns meios materiais. Não são todos, alguns meios elas não propagam. Por exemplo, o raio-x tem dificuldade para atravessar o chumbo, enquanto que o infravermelho tem dificuldade para atravessar o vidro, Você vai ver que a luz visível não atravessa o concreto e por aí vai. Então, uma coisa importantíssima é que elas se propagam no vácuo com a máxima velocidade conhecida na natureza. Isso quer dizer, galera, com a máxima velocidade conhecida na natureza. Isso quer dizer que todas essas ondas se propagam com a mesma velocidade, certo? No vácuo. Então tá aqui, Então essas ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em meios materiais. Não quer dizer que vão propagar, certo? Em meios materiais vai depender da sua frequência para a gente ter a sua respectiva velocidade, que a gente vai falar lá quando a gente trabalhar com refração, certo? Exemplos, luz visível, micro-ondas, raio-x e por aí vai. A outra classificação que nós temos é com relação à sua direção de vibração. Vamos ver. Então, galera, como eu disse, aqui está a separação das duas. A primeira é uma onda longitudinal. Ela simplesmente oscila na mesma direção que propaga. A de baixo é uma onda transversal. Ela oscila perpendicularmente à sua propagação. Então você tem uma oscilação para cima e para baixo, uma propagação para frente. Então a diferença está em relação à comparação que a gente faz da direção de propagação e vibração. Então vamos colocar o conceito. Então aqui a gente pode notar que a direção de vibração das ondas longitudinais, elas são coincidentes. Você tem aqui, por exemplo, que a propagação dessa onda é para frente e a oscilação dessa onda ocorre para frente e para trás. Enquanto que a onda transversal, eu tenho uma propagação aqui, por exemplo, para frente e eu tenho uma oscilação ou vibração para cima e para baixo de forma perpendicular, certo? Então, ondas longitudinais, por exemplo, são ondas na mola, ondas sonoras, e ondas transversais, ondas eletromagnéticas, onda na corda, onda na água e por aí vai. A sua última classificação é com relação à direção de propagação, que pode ter uma, duas ou três dimensões. Quanto à direção de propagação, ela pode propagar em uma direção, em duas ou em três. A gente tem 3 dimensões espaciais. O que seria uma onda unidimensional? Seria uma onda trivial assim, ó. Aqui eu tenho uma dimensão, ela está propagando simplesmente para cá. Essa é a propagação. Quando eu tenho uma onda bidimensional, a gente vai pensar numa onda circular, por exemplo. Então você imagina uma onda que tem como fonte aqui no centro, alguma perturbação. E essa onda vai propagar em várias direções, ela vai propagar na área.
né? Várias direções, mas na verdade é na área aqui, ó. Então você pode colocar em várias posições ali que ela está saindo de forma radial. Você vai ver que a direção de propagação aqui nessa situação tem essas frentes de onda sempre formando aqui 90 graus, né? E a tridimensional, que é simplesmente no espaço, vai para todas as direções, as três que existem, né? Então a gente vai pensar numa onda esférica. Então, moçada, essa é a onda tridimensional, quer dizer que ela se propaga em 3 eixos, né? Ela vai se propagar XYZ. Aí você tem uma configuração do espaço tridimensional. Então essas são as 3 possíveis, né, classificação para a onda. E até a próxima nos elementos da onda. Fui!